Eu queria que você falasse também um pouquinho de como que era acompanhar o Ronaldinho, porque você acompanhou o tempo todo, em todas as viagens, as principais viagens que o Atlético fez durante a Libertadores, você acompanhou bem de perto. O que era ser um jornalista acompanhando aquele fenômeno que foi quase um bitomaníaco que era aquilo ali, né? Verdade. Uma bitomania. É uma ótima comparação. Eu acho que foi um grande privilégio que eu tive, sabe? Acho que quando eu estava trabalhando, eu não tinha noção do que era. Hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu consigo entender melhor o privilégio que eu tive. Eu cheguei na TV Globo em final de 2011, 2012, o Ronaldinho chegou. Tive a alegria de ter você como companheiro assim, em várias dessas coberturas. E assim que o Ronaldinho chegou, a gente estava junto, inclusive, na cobertura, já foi aquela loucura, né, daquele dia. E logo no primeiro jogo que ele fez em São Paulo, eu fui acompanhar a estreia dele contra o Palmeiras. E aí o que mais me chamou a atenção depois foi no ano seguinte, foi a Libertadores. E foi curioso, porque acho que nem o Atlético tinha noção do que o homem era. Do que o homem era. Porque o primeiro jogo do Atlético internacional naquela Libertadores Arsenal de Sarandi. Foi o Arsenal de Sarandi, na Argentina. E eu fui antes, junto com o Gilmar Fernandes, nosso grande Gilmarzão, companheiro. E a gente estava esperando a chegada do Atlético. Não sei se a gente chegou no dia anterior ou horas antes do Atlético chegar. E aí a gente estava no aeroporto e o Atlético ia chegar. Não tinha ali uma espera de torcida pelo Ronaldinho. Mas tinha uma movimentação grande no aeroporto. E aí, quando os argentinos se deram conta que o Ronaldinho estava no aeroporto, argentinos e quem mais estava no aeroporto, foi uma loucura. A ponto dos seguranças do Atlético, gente boníssima, né? O Jorginho, um abraço para ele, Lúcio, os caras fenomenais. O Jorginho me pediu ajuda, falou: Guto, vai na frente, porque o Gilmar ia filmando, falou: então vai abrindo o caminho aí junto com o Gilmar e nós vamos puxando o homem. Porque foi uma loucura, cara. Assim, e só você de imprensa lá? Ou tinha mais gente? Eu acho que tinha mais alguém, tinha mais gente. Talvez o Samuel Venâncio, que na época trabalhava na Alterosa. Grande ele também filmava, editava, fazia. Fernando Martins e o Miguel. O Fernando estava comigo nessa viagem também, grande Fernandão, um abração para ele. Então, assim, pelo fato de eu estar com o Gilmar precisar filmar assim de frente, o Lúcio falou: o Lúcio e o Jorginho disseram: vai na frente aí. O Gilmar ia assim, e eu junto com ele, a gente puxando, fazendo um cordão. O Lúcio era o segurança do Ronaldinho, que ficava junto com ele, o Jorginho. Foi uma loucura, porque assim eles não Guto virou um personal segurança do Ronaldinho. Foi uma das lembranças. E o Ronaldinho com aquela cara, né? Tipo assim, o que está acontecendo? E recentemente a gente fez uma reportagem, 2 reportagens para o Esporte Espetacular, do nosso querido Gustavo Chaves aí, lembrando um pouco dessa época. E a gente teve a oportunidade de entrevistar esses caras, o próprio Lúcio. O Domênico, que era assessor de imprensa, e eles contaram algumas histórias assim, curiosas desse período. O Lúcio, principalmente, porque era quem convivia muito. O Lúcio contou que, na época, ele recebia mensagens da Alemanha. Porque todo mundo via ele junto com o Ronaldinho. Então ele falou: cara, eu... Mais fácil chegar no Lúcio do que no Ronaldinho. Fiquei famoso no mundo inteiro. E ele contou, que foi um outro lugar também que me impressionou demais. Assim. Esse da Argentina foi a questão da surpresa. Mas aonde mais me impressionou foi na Bolívia. La Paz. E no México. Na Bolívia, foi engraçado, porque também a mesma situação. Chegamos antes para esperar e tal. E aí tinha um esquema de segurança lá armado. Quando o Ronaldinho chegou, o primeiro que foi atrás para pedir autógrafo foi o chefe da segurança. Aí você imagina a loucura que virou. E aí o Lúcio contou pra gente já recentemente que assim, já havia uma ordem do pessoal da Bolívia que estava muito difícil para descer. E que o Ronaldinho, com aquele jeitão dele, brincou com o Lúcio. Ah, meu segurança tá com medinho? Você vai me levar. Tenho certeza que você vai me levar. E aí levou. Só Deus sabe como. Foi botou uma bagunça. O Ronaldinho nas costas e foi. Só tá abrindo espaço. E eu tenho uma recordação, e depois que eu vi nos arquivos, eu sempre tive essa recordação,
que o Ronaldinho passou, foi aquela loucura, e depois você viu o Cuca vindo ali quietinho, rindo, eu fui entrevistar o Cuca e falei assim, isso é estratégia nossa, é o boi de piranha, né? Vai todo mundo no Ronaldinho, depois a gente vem com calma e tal. E a outra situação foi no México. O México realmente... Foi qual cidade? Foi Tijuana. O México foi muito impressionante, assim, e eu tenho uma lembrança também de cobertura, assim, também o Gilmar Fernandes estava comigo. Foi uma viagem muito longa, o Atlético na época não fretou voo, e a viagem toda ela deve ter durado umas 20 horas. BH, São Paulo, Cidade do México, Tijuana. E a gente foi no mesmo voo, nessa mesma sequência com os jogadores do Atlético. E, obviamente, eles estavam cansados, a gente também. Eu me lembro que eu falei com o Gilmar, poxa, cara, o que será que vai acontecer? A gente vai ter que tentar fazer uma matéria aí e tal, tá todo mundo cansado, não sei se vai ter treino direito. Mas aí o Atlético foi pro treino e a gente foi atrás. A gente não sabia direito aonde era o treino, a gente foi bem na sequência, assim. Foi até curioso, porque a gente estava de carro alugado, a gente não sabia onde era, na época GPS também não era tão fácil. Aí eu falei, Gilmar, cara, vai atrás desses carros, aí faz conta que a gente está no comboio do Atlético. E aí ele embicou os policiais, pode ir, fomos. E aí quando a gente chegou lá, foi uma surpresa maravilhosa. O treino do Atlético foi num campo de bairro, assim, mas com uma estrutura boa. E, cara, tinha lá no mínimo umas 5 mil pessoas. Nossa. Em volta, assim, do campo. Era uma loucura. Falei, a matéria tá pronta. Você não precisa nem entrevistar ninguém. Nada. A matéria tá aí. E aí, assim, o treino do Atlético, para ele acontecer, o Ronaldinho teve que sair, ir pro ônibus. Ele participou um pouquinho da atividade, mas depois ele teve que ir pro ônibus. Aí foi todo mundo em volta do ônibus, os caras conseguiram treinar um pouco. É realmente absurdo, assim, absurdo. Pô, eu me lembro, foi num jogo, eu não vou me lembrar onde, que era um jogo na Bolívia, se não me engano. Que acabou o jogo, os caras começaram a tirar a roupa. Não, esse foi no Mundial de Clubes. Não. Tiraram a roupa dele também no... Colômbia. Na Colômbia. Santa Fé, que ele teve que dar uma volta olímpica. Já 2014. Isso, né? 2014. E no Mundial de Clubes também, 13, o Atlético, depois do jogo contra o Raiz, os caras deixam ele também só de cueca lá, né? O Guto, mais um bastidor desse jogo de Marrocos. Vocês estavam lá e parece que o Cuca conversou com vocês antes de anunciar a saída. Vocês já estavam sabendo da saída do Cuca antes dele anunciar, né? Quanto isso pesou para aquela eliminação do Atlético? Eu acho que, de certa forma... E como foi isso, né? O Cuca chegou... Eu, particularmente, não estava no momento, mas outros colegas estavam e pegaram o Cuca, digamos, no momento ali mais mais sensível, já... meio que soltando as coisas ali, já com o coração apertado, sabe? Então aquilo ali deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Ele não falou com todas as letras, tô saindo, mas deu toda a pista de que isso ia acontecer. Então aquilo ali realmente deixou a gente bem atento e aí rapidamente a informação depois acabou sendo confirmada, vazou. Certamente teve um peso muito grande, jogadores relataram que se sentiram meio que traídos pela situação. Acho que, claro que teve um peso, mas eu acho que também não foi só isso, né? Como você já falou, né? Essa questão de ficar longe. Concentração. Também. Eu acho que tecnicamente, em relação ao próprio jogo, talvez o Atlético não tivesse tão bem preparado para aquela partida, em relação até ao conhecimento do adversário, por exemplo, né? Acho que várias coisas elas se juntaram ali para que o Atlético fosse derrotado. Talvez o time não tivesse no auge da condição física. É uma questão que hoje eu até, fazendo uma reflexão, eu acho bem melhor, assim, né? Acabar a Libertadores e, sei lá, daqui 2 semanas você já tá jogando Mundial de Clubes. Porque aquele negócio de você passar 6 meses para ir pro Mundial, você perde o embalo, você perde jogadores, como o Atlético perdeu o Bernard, né? Então, acho que foi uma sucessão de coisas. Qual foi a data da final com o Olímpia? Com o Olímpia? 24 de julho, né? E aí foi jogar em dezembro. Só em dezembro.